pessoa está perguntando se o processo pelo qual passam as almas, descrito por Dante na Divina Comédia, se esses processos ainda são válidos para hoje, para a época atual. E se nós vamos também passar por aquelas coisas. Vocês sabem que o Dante escreveu o inferno, o purgatório e o paraíso. E ele quer saber se aquilo é válido para nós hoje. Esse inferno que Dante descreveu teve origem lá no Egito. Aquilo era a religião egípcia que descrevia o inferno daquela maneira. Cada religião descreve o inferno da sua maneira. Esse inferno católico foi copiado dos chineses. Os chineses é que descreviam o inferno assim como a igreja descreve. Então, a igreja copiou dos chineses. Dante copiou dos egípcios. Cada inferno que vocês ouvem falar, cada coisa dessas foi copiada de uma religião antiga. No tempo em que os seres não tinham discernimento, em que os seres precisavam de ameaças para não serem assassinos, para não serem ladrões, precisavam de ameaças. A maioria era assim, ou quase todos eram assim. Então, essas descrições de inferno, de purgatório, de céu, eram passadas, eram compiladas segundo a necessidade daquele povo, o valor que aquelas pessoas davam para certas coisas. É muito interessante porque no inferno católico, no inferno cristão, não tem saída. É para sempre. Já o inferno da Índia, do sânscrito, já é uma espécie de purgatório. Porque lá estão no inferno, que não é brincadeira, pelo que é descrito, não? Mas por meio de oração e por meio de rituais que os sacerdotes podiam fazer, a pessoa podia sair do inferno. Estas coisas são conforme o momento, conforme a necessidade do povo, etc. Nós é que temos que evoluir, não é, em consciência e ver qual é a nossa situação, o que acontece conosco. Então o Espiritismo tem a sua versão, a Teosofia tem a sua versão, são coisas mais modernas, não medievais, como na época de Dante. Mas hoje tem as mesmas coisas apresentadas de uma outra maneira. Porque eu não sei se nós se desencarnássemos, mesmo que estivéssemos muito comprometidos com a matéria, se íamos encontrar a figura do diabo. Não sei. Não sei, porque isto não é real para nós. Nós vamos encontrar aquilo que para eles era o diabo de uma outra forma. Porque encontrar o que somos, vamos, né? Que aqui nós somos muito preservados pelo cérebro físico, pelo corpo físico. Então não sabemos bem o que somos. Mas quando a gente sai deste corpo físico, aí nós vamos estar diante do nosso corpo astral. Aí vamos estar diante dos nossos sentimentos. E aquilo que era o diabo na Idade Média, isto vai se apresentar para nós de alguma maneira. Como nós mesmos, como uma vibração, como um sentimento, como um mal-estar. Cada um vai encontrar, né, a sua vida desencarnada segundo o que foi a sua vida encarnada. E o mesmo para o paraíso, não é? O mesmo para o paraíso. É claro que a pessoa preguiçosa, a pessoa que não gosta de trabalhar, a pessoa está sonhando com um paraíso onde ela nada faça, não é? O outro que é mais ativo, que é mais perceptivo, não, que é mais sincero, que é mais honesto, para ele o paraíso vai ser uma situação de serviço, na qual ele vai se encontrar fora do corpo, vai ajudar as outras almas. Enfim, isto é muito relativo. Agora, nós temos que respeitar estas coisas, porque essas coisas correspondem a níveis de consciência das pessoas. Então, estas coisas existem, não da mesma forma para nós, mas pode existir sim, daquela forma para outros. E tudo isto é feito pelo mesmo movimento, é o mesmo movimento da instrução, é o mesmo movimento
daquilo que a gente chama de religião, não é? É que faz isto, é que vai dando as diferentes versões para isto. Quando fizeram esta pergunta, eu fui ver, por exemplo, o trabalho de uma mesma corrente nesse sentido. Uma corrente que fundou várias religiões que falavam de diferentes formas de tudo isso. Mas tudo isto foi feito pela mesma corrente. E esse que nós chamamos de Buda, ele, como Gautama Buda, ele fundou o budismo lá para os hindus. Mas esta corrente depois desencarnou dele, encarnou em um outro, ou se apresentou como um outro, não é? E fez a religião do Egito. Depois fez a religião da Pérsia, depois fez a religião da Grécia. Então a mesma corrente que teria falado de Buda, do inferno, esta mesma corrente falou de Orfeu, é a mesma corrente que se apresenta em diferentes formas para nós. Assim como esta outra corrente, que nós chamamos de Cristo, né? Primeiro surgiu na Índia como Krishna e fundou todo um movimento espiritual que nós todos temos isto impregnado em nós, porque todos nós passamos por lá. Mas depois esta mesma corrente desceu em Jesus e aí foi outra onda, outra apresentação, outra coisa da qual nós todos estamos todos impregnados. Então isto é o caminho. Então, se na Idade Média chamava-se inferno, e hoje se é aquilo que nós aprendemos em teosofia, ou se é aquilo que aprendemos na psicologia espiritual, não importa. É da mesma coisa que se está falando, mas segundo a nossa capacidade de entender.